Eu acho que uma grande vantagem de você entrar como trainee é que o trainee ele é efetivamente um programa de treinamento. Então, nos primeiros 10 meses que você entrar na Ambev, você vai ser treinado em áreas que não necessariamente, e que não vão ser exatamente as áreas que você se formou. Então, isso vai te gerar uma visão completamente sistêmica, você vai poder aprender, independente da sua área de formação, sobre fábrica, sobre vendas, sobre áreas corporativas como logística, marketing, etc. Então, isso é um negócio muito bacana, que vai poder, no futuro, na tua carreira, conseguir te nortear para você poder tomar decisões e movimentar não só na área onde você se formou. Uma outra vantagem legal é que o trainee, por ele ser uma função de destaque dentro da empresa, é bacana que você tem contato com pessoas que decidem, essas pessoas vão ser seus mentores ao longo do processo, e vão poder te nortear e te direcionar para onde você deveria ir. E com relação ao inglês, acho que, para a gente ser uma empresa global, a gente prima muito para que a pessoa tenha inglês fluente. Então, é obrigatório para o trainee da Ambev ter inglês. Bom, eu acho que o trainee da Ambev, uma coisa que diferencia ele, é que ele é um cara que ele tem brilho no olho, né? Então ele sonha grande, ele se propõe a um grande sonho, um grande desafio, que para algumas pessoas podem soar loucura, mas ele vai se dedicar dia a dia para realizar aquele sonho, né? Então não é só sonhar grande, não é só aventura, é realmente se dedicar, ter brilho no olho, se comprometer dia a dia para conseguir entregar aquilo e superar as expectativas de todo mundo. Bom, acho que primeiro, para a gente, novas mídias não necessariamente é algo tão novo assim. A gente chama de novas mídias, mas a gente está falando de internet, estamos falando de redes sociais, de mobile. Acho que a gente já trabalha isso há algum tempo, principalmente capitaneado por Skol e por Guaraná Antártica, com presenças mais fortes na internet. Mas com a seção da classe C e com a pluralização do acesso à internet, a gente vem se estruturando recentemente para conseguir atender essa demanda crescente. Então a área de novas mídias na Ambev em si, ela tem cerca de 6, 7 meses. Então é uma área muito nova. Então eu, que sou o primeiro cara que estou assumindo essa área, tenho desafios enormes. Tanto de conseguir, primeiro conhecer, porque eu também não sou especialista nisso, vim de outra área, então conhecer a fundo isso, depois dividir esse conhecimento com todos os gerentes que hoje não necessariamente entendem a fundo como são as dinâmicas na internet, as dinâmicas nas redes sociais. E por último também, a gente investe bastante dinheiro nisso. Então como é que eu consigo garantir o melhor retorno, a melhor eficiência, a melhor eficácia dessa grana que a gente põe na internet, em mobile e em outras mídias. São esses os desafios. Eu acho que é interessante assim, a gente não se restringir a achar que celular é só iPhone, né? iPhone hoje no Brasil tem uma penetração super pequena, é muito novo, é muito recente, enquanto que no Brasil a gente está falando de 80, 85% das pessoas que têm celular pré-pago. Então, o celular pré-pago hoje é uma mega realidade no Brasil, tem uma penetração gigantesca e para esse tipo de celular a gente tá se desafiando a entregar coisas diferentes, conseguir chegar nesse consumidor. Porque lembrando que a gente, na média, a gente está falando de marcas de cervejas e refrigerantes, que são marcas que a massa consome. O iPhone ainda está muito restrito na classe A, classe AB. Então a gente está desenvolvendo aplicativos para celulares e estamos pensando bastante em mobile, não necessariamente só no iPhone. Óbvio que para marcas mais premium faz sentido, mas a gente tem que pensar e lembrar que a realidade do brasileiro não necessariamente é a nossa realidade, não necessariamente esse cara tem iPhone. Os consumidores eles vão sempre ficar cada vez mais exigentes. É, Obviamente que com a plurificação da internet e com as redes sociais mais massivas, ele vai ter mais oportunidade de compartilhar, de ouvir a opinião dos amigos dele e de tomar mais tempo na sua decisão e com isso ele vai ficar cada vez mais criterioso. E eu acho que a gente, como empresa líder no mercado de cerveja, a gente deveria se preocupar muito em ouvir o que esse cara quer e em estudar bastante as tendências que estão rolando para a gente conseguir superar as expectativas dele, né? Porque para a gente poder diferenciar as nossas marcas e agregar valor na nossa operação, a gente precisa sempre ouvir o que o consumidor quer e conseguir superar as expectativas dele. Seja entregando um produto melhor do que ele esperava, em preço ou em diferenciação de marca, seja estudando um jeito mais efetivo de se comunicar e de se conectar com esse cara. Então, acho que, óbvio, os consumidores vão ficar mais exigentes, a gente tem que ser mais criterioso ainda, estudar e gastar mais tempo também ouvindo ele, tentando se antecipar essas tendências e satisfazer as necessidades dele.
Uma dica legal é que eu acho que a empresa, ela escolhe o funcionário, mas o funcionário, a pessoa também tem que escolher a empresa que tem mais a ver com ela. Então é olhar a cultura, como que as pessoas daquela empresa se comportam e ver o que tem a ver com você. Porque é aquilo que vai te fazer trabalhar motivado, ter paixão e ter brilho no olho. Para mim, trabalhar na Ambev é justamente isso, né? Eu venho trabalhar todos os dias muito motivado, com muita paixão e muita vontade de entregar resultados legais, porque eu acho que a cultura da Ambev tem muito a ver comigo. Todo o lance da informalidade, a gente fala que aqui ideias não respeitam organograma, que quer dizer, na verdade, que independente do teu cargo, se você tem uma ideia boa, a gente vai colocar na rua. A gente acredita muito em gente, né, que pessoas diferentes, pessoas excelentes fazem a diferença. E acho que isso para mim me motiva muito, o lance da meritocracia, de acreditarem em mim, de que pessoas que têm resultados excepcionais podem se destacar e podem crescer numa velocidade maior. Então, trabalhar na Ambev é muito bacana. Na Ambev a gente tem uma área de relações corporativas que tem a missão de capacitar também os funcionários para que eles consigam se comunicar com a imprensa, nas redes sociais inclusive. Então tem toda uma área com essa estrutura que ensina as pessoas a melhor maneira de se comunicar para fora da empresa. A minha dica para quem quer trabalhar numa empresa com área de redes sociais é ser bastante curioso, gostar muito de ler, ter bastante resistência à frustração, porque como é uma área completamente nova, ideias que às vezes parecem ser muito legais não vão para frente porque não funcionam. Então, é ter esses três pontos que são fundamentais para quem quer trabalhar nessa área. Aqui na Ambev a gente tem muita história bacana, de funcionários que cresceram rápido, de pessoas que fizeram a diferença. Então acho que de boas histórias a gente tem bastante caldo para contar, é bem legal mesmo. Uma dica que eu dou, na verdade, uma experiência muito legal que eu tive e que eu sempre procurei fazer e que é um negócio que eu acho que faz a diferença, é você realmente tentar se dedicar mais do que os outros e deixar um legado. Entregar alguma coisa que seja realmente diferenciada, que é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, do seu empenho. Acho que é isso que no final do dia consegue te tirar da multidão e te fazer ser visto e conseguir fazer você crescer. Eu sou formado em marketing pela SPM de São Paulo. Quando eu entrei na Ambev, eu fiquei 2 meses treinando numa fábrica no interior de Goiás. Então foi muito bacana, uma experiência muito diferente do que eu aprendi academicamente. Depois desses 2 meses ainda no trainee, eu fiquei 2 meses em vendas, dentro de um centro de distribuição, aprendendo tudo que tange o mundo vendas aqui na Ambev. No 5º mês de trainee, eu vim para São Paulo para fazer o treinamento corporativo com todas as diretorias da Ambev, entender tudo, de tudo um pouquinho. E depois eu escolhi a área de trade e de vendas, onde eu trabalhei efetivamente com vendedores e na área de trade do centro de distribuição. Essa é uma boa pergunta. Quando a gente está falando de novas mídias, internet, rede social, tudo realmente é muito, muito novo, muito contemporâneo. Então a gente não tem as ferramentas que a gente tem para as mídias, para a comunicação tradicional, de fazer pré-teste, esse tipo de coisa. Muitas coisas, por serem novas, a gente realmente tem que acreditar e ter que ir um pouco por feeling. Óbvio que a gente vai sempre se prevenir e vai tomar todos os cuidados para que nada saia muito do controle, mas tem grandes ações que deram certo, que se você mudasse uma vírgula dariam errado. Então a gente tem que sim monitorar para conseguir agir nas causas a tempo e experienciar, testar e realmente inventar algumas coisas. Nosso objetivo com as mídias sociais é realmente estabelecer um diálogo com o consumidor. Então a gente até alguns anos atrás a gente não podia fazer isso, a gente falava e o consumidor ouvia. Hoje o que a gente quer mudar, o que o mercado está mudando, é que a gente pode conversar com esse consumidor. Porque no final do dia ninguém quer conversar com um sapato, as pessoas querem conversar com pessoas. Então como é que a gente consegue traduzir as nossas marcas que têm personalidades para se transformar em pessoas que estabeleçam diálogos com esse consumidor, consiga conversar, atender as necessidades dele, oferecer experiências únicas. Então, em redes sociais, em novas mídias, a gente está sempre indo para esse caminho de diálogo, dialogar com o consumidor, entender o que ele quer, falar com ele, se manifestar. A principal diferença é que o treininho industrial é para aquele jovem talento que quer realmente trabalhar só na área industrial. Independente de qual área industrial, se é logística, área de fábrica mesmo, área de produção de cerveja, mas que quer trabalhar nessa área.
O trainee anual que a gente faz é para um jovem que está com uma visão um pouco mais sistêmica. Ele está aberto, mesmo sendo formado em marketing, a trabalhar na área de vendas, ou mesmo sendo formado em jurídico, na área jurídica, para trabalhar numa área fabril. Então, essa é a principal diferença. E o conselho que eu daria para quem tem mais um ano para se preparar é realmente estudar muito a lista de empresas que você acha que fazem sentido contigo, que tem a ver com a sua cultura também. Se preparar muito no idioma inglês, porque é um negócio que é pré-requisito para qualquer empresa. E se dedicar muito para, na hora de uma impossível entrevista, você ter o que contar, ter história legal e conseguir brilhar o olho de quem está te entrevistando. Essa é uma pergunta bem interessante. Se a gente parar para olhar, há 10 anos as marcas não tinham grandes diferenciais. E o que a gente fez para conseguir mudar isso? A gente foi ouvir o consumidor. E a gente vê que o Brasil é um país continental, tem pessoas diferentes, pessoas que têm necessidades diferentes. Quando você ouve o consumidor, você consegue entender que você consegue oferecer marcas e produtos diferentes para cada um desses caras. Então, isso que a gente fez, acho que foi o grande diferencial. E com base nisso, a gente criou algumas plataformas e se apropriou de plataformas diferentes para cada marca. Então, a Antártica fala muito de plataformas regionais, Brahma fala muito com o futebol, Skol fala bastante com o jovem e assim por diante. E é assim que a gente evita de ficar concorrendo diretamente com as nossas próprias marcas. Fala, gente, eu sou o Daniel. Primeiro eu queria agradecer muito a todo mundo que fez pergunta. A gente procurou responder ao máximo de perguntas que tinham aqui. Eu queria convidar vocês a continuar acessando, mandando suas perguntas, porque a gente vai ter mais gente aqui respondendo e participando com vocês. Valeu!